Estamos de volta com o programa Amor Sem Limites, hoje falando sobre a gripe H1N1 e também sobre outras gripes. Estamos recebendo a secretária municipal da Saúde de Curitiba, Eliane Chomatas. Se você quiser mandar a sua pergunta, manda uma mensagem por telefone, manda um SMS 88630464. Doutora Eliane, quando surgiu a gripe H1N1, quando era chamada ainda de gripe suína, as pessoas ficaram muito alarmadas, achava-se que se pegasse essa gripe era sentença de morte. E rapidamente a comunidade médica do mundo todo se mobilizou, rapidamente já houve a vacina. Até que ponto é positivo as pessoas perderem o medo da gripe, doutora? Veja, a síndrome gripal, né, como eu já falei, ela acontece durante todo o ano e por vários tipos de vírus, né? Curitiba aqui faz parte, e nós fazemos parte então do monitoramento que acontece a nível mundial. Então, o tempo inteiro nós estamos monitorando, coletando material de pessoas que têm síndrome gripal durante todo o tempo. Em algumas unidades nossas de urgência, que são unidades sentinela, onde essas amostras a gente vai identificando que tipo de vírus está circulando, se realmente está aumentando ou não está aumentando. Então, a gente faz todo o monitoramento e isso é feito, inclusive, também a nível mundial, né, pela Organização Mundial da Saúde, para a gente poder acompanhar como é que está sendo toda a evolução dessa doença, né, dessas síndromes gripais no mundo, nos hemisférios norte, no sul, no Brasil e também aqui em Curitiba e no Paraná. Então, a gente faz um monitoramento importante das doenças para não ser pegos aí, né, de sobressalto por um aumento do caso ou rapidamente tomar todas as medidas de precaução. Mas é importante lembrar que a gripe pode ter complicações muito graves, inclusive matar. Que é isso que a gente fez esse ano, quando a gente começou a perceber realmente que o número de casos de H1N1 estavam aumentando, porque o ano passado nós tínhamos pouquíssimos casos de H1N1 circulando. Então o vírus não estava circulando, existiam outros vírus circulando que causam síndrome gripal, mas não era o H1. Podem ser preocupantes. Que também eram preocupantes, porque também podem fazer complicações e também podem realmente levar a óbito em alguns casos, né, que é realmente desfecho que a gente nunca quer. Então, o que acontece? Nós fomos monitorando e logo que começaram a evoluir esses sintomas, e a gente todo ano, mesmo não só focado na gripe, mas em outras doenças que têm transmissão respiratória e que sempre fazem um aumento nessa época do ano. E por que elas aumentam nessa época do ano? Porque as pessoas, pela questão do frio, acabam se aglomerando em locais fechados. E daí as pessoas, lógico, contato com contato, respiram próximo. Se tem um ali, né, que realmente está tendo uma situação de uma virose qualquer, é lógico que a possibilidade de transmissão é muito maior, né? Então, o que a gente realmente pede para a população e é a maior história? É o maior caminho. É o melhor caminho. Então, nós tivemos em 2009, eu acho que sempre tem, lógico, as coisas muito negativas, a gente ter tido uma pandemia, né? No caso da gripe H1N1, mas que também trouxe algumas situações de aprendizado importante, né, para a população, que foram as medidas de precaução. Então, naquele ano a gente notou assim, várias doenças que sempre acometiam a população nas épocas de frio, diminuíram aqui em Curitiba de uma forma muito importante, porque a população aprendeu a se proteger. Então, o que a gente recomenda? É bem isso, né? São coisas simples, que têm que estar incorporados durante o ano inteiro, não só no frio. Virar uma situação para as pessoas assimilarem o tempo inteiro nos seus locais de trabalho, no seu convívio familiar, nos seus locais nas escolas, né? Então, são medidas de proteção de cada um e que ajudam muito em todas as questões coletivas. Lavar a mão é um ponto muito importante. Lavar a mão o tempo inteiro. Então, a gente pede que as pessoas lavem a mão realmente muita frequência, com muita frequência, antes das refeições, antes de, né, após ir ao banheiro, quando volta da rua, né, quando está participando de algum evento que tenha um aglomerado maior de pessoas, lavem a mão. E as pessoas vão lembrar, naquela época a gente utilizou o álcool gel. Então, antes que você me pergunte, já vou lhe dizer, né, que a situação melhor para nós é sempre lavar as mãos. Lave as mãos, né? Quando não tiver disponível água e sabão, é que daí a gente tem que recorrer realmente ao álcool 70, né? Que pode ser líquido ou álcool gel. Não substitui o lavar as mãos. Lavar as mãos é melhor. Eu falo, sempre é melhor lavar as mãos, tá? Porque em qualquer tipo, inclusive com sujidades maiores, o álcool vai ter um resultado pequeno, tá? E a água vai te retirar toda a sujidade e proteger muito melhor. Mas no caso, realmente, você está num ambiente que você não possa estar lavando as mãos, daí sim a gente recomenda o uso do álcool gel ou do álcool 70. As mãos e depois usam não há tanta necessidade, não precisa não. Lavando as mãos já é suficiente. Mas também outras medidas, né? O que a gente recomenda? Deixar os ambientes arejados, né? Então a gente vê que a população, na época do frio, começa a fechar, ou se entra,
começa a fechar todas as janelas dos ônibus, né? Tem que O ser bem o carro, contrário. tudo, as escolas com as janelas fechadas, os ambientes de trabalho, é no teu cotidiano, a sua janela da sua casa, então mantenha os ambientes arejados. A circulação do ar é importante, porque é lógico que isso faz uma diluição, né, realmente que os vírus não se concentrem e que você possa ter aumentado ali a questão da transmissão. Olha só, os dois principais recados, então, lavar as mãos com bastante frequência, várias vezes ao dia, quando não for possível, usar o álcool em gel ou o álcool 70 e manter os ambientes arejados. Mesmo que dê um pouquinho de frio, não é, doutora? Abrir as janelas, deixar que o ar circule, que a vida se renove. Com certeza. E a outra situação que a gente recomenda é que as pessoas que realmente estão com sintoma respiratório, com coriza, com tosse, com febre, né? Primeiro, se tiver febre e coriza, daí a gente recomenda febre e tosse, né? A gente recomenda que procure um serviço médico e que essa pessoa fique afastada alguns dias para que realmente não realmente faça a transmissão para outras pessoas, né? Mas e no seu ambiente domiciliar, no seu ambiente de trabalho, que mantenha bons hábitos também, por exemplo, usando lenço de papel, né, para realmente não estar aumentando a contaminação. E se precisar tossir, espirrar, que não possa usar o lenço de papel, que realmente use aquela prática, né, de tossir no cotovelo, que a gente ensinou tanto na gripe H1N1 e que deve estar retornando. Então, assim, tussa no cotovelo, não cubra a mão, na boca com a mão, né, porque a mão se cumprimenta a outra, você pega na fechadura, você abre o armário, você pega no alimento, então isso vai fazendo com que a transmissão melhore. Ter medo de cumprimentar o outro? Claro que não, claro que não. Acho que a gente tem que meter as questões de afetividade da nossa população são importantes. O brasileiro é uma pessoa afetiva e a gente deve manter, porque das questões que eu estou falando, assim, a gripe se transmite durante o ano inteiro, né? E a gente não vai perder as nossas relações, a questão do povo brasileiro de ser afetivo, de dar um abraço, de se cumprimentar e tudo, isso faz parte do cotidiano da vida. O que a gente deve estar assimilando é também no cotidiano da nossa vida as medidas de precaução. Então, verdade. Cumprimenta, volta para casa, lava a mão, né? Na hora de tossir, tosse no cotovelo e deixa os ambientes arejados. Com isso, nossa população melhora todas as questões, não só a gripe, a meningite, né? As conjuntivites, as diarreias, todas as doenças realmente que têm transmissão respiratória aí a população vai agradecer porque nossos indicadores no final do ano vão melhorar em muito. Que bom, que bom. Então, olha aí, não é tão difícil assim, basta a gente ter cuidado, né, gente? Lavar seguidamente as mãos, deixar os ambientes arejados. A gente vai fazer mais um pequeno intervalo. Na volta, a gente vai tratar de assuntos bastante importantes em relação às gripes. Quais são as outras gripes além da H1N1? Qual é a diferença famosa entre um resfriado e uma gripe? Qual é o momento de a gente se preocupar com isso? Qual é o momento de procurar um médico? Tudo isso no próximo bloco aqui do Amor Sem Limites. Mande sua pergunta por SMS 88630464. A gente volta já, não saia daí. Vamos então retomar as nossas conversas aqui a respeito da gripe H1N1. Hoje que estamos recebendo nossa secretária municipal da saúde de Curitiba, doutora Eliane Chomatas. Doutora, a gente tem recebido aqui algumas perguntas de telespectadores e várias delas nos pedem aquela famosa explicação didática de o que é um resfriado, o que é uma gripe. Qual é a diferença? Qual é o momento em que a pessoa diz, opa, agora já está preocupante, não é simplesmente um resfriado? Então, os resfriados, que também são causados por vírus, né? Nós temos vários tipos de vírus que produzem sintomas respiratórios. Eles são com sintomas bem mais leves, né? Geralmente tem coriza, um pequeno mal-estar, uma pequena perda de apetite. Mas não um dia só que a gente fica imprestável, no dia seguinte não cursa com febre alta, né? Não tem tantas questão de tosse, às vezes uma situação bem mais leve. Agora, a síndrome gripal, ela cursa com um quadro realmente mais sério, assim. Você sente que você não está bem. Então, tem febre alta, tem tosse, é um quadro que diz assim, eu tenho que ficar em casa, hoje eu não posso muito sair de casa porque eu não estou bem. Então, ele realmente produz um quadro mais, que dá um abatimento maior na pessoa, principalmente pelo quadro febril, né? E daí traz tosse, congestão, dor de garganta, então esse é uma síndrome gripal. Infelizmente, nós brasileiros temos o hábito da automedicação. Então, começa uma dor de cabeça, começa um mal-estar, a pessoa já diz, vou tomar um antigripal, vou tomar uma vitamina C.
Qual é o risco? Como é que a pessoa deve se comportar em relação a isso? Veja, nos casos de resfriado, né, o que a gente recomenda, lógico, sempre manter uma alimentação saudável, a própria Muito alimentação, líquido. a própria alimentação, a gente já tem várias vitaminas, né, que presentes, se você mantiver uma alimentação que seja variada, com frutas, verduras, Vai ajudar enfim, o corpo a você já consegue ter um reagir. restabelecimento e também aumentar um pouco a ingestão de líquido, né, que sempre acaba fluidificando qualquer tipo de secreção e melhorando todo o seu quadro. Então, no caso dos resfriados, é isso mesmo, manter a situação, de novo, né? Manter todas as questões dos hábitos de precaução, lavar a mão, continuar com o seu ambiente arejado. Agora, quando essa pessoa tem um quadro que realmente produz um abatimento maior, com febre, tosse ou dor de garganta, ela procura um serviço médico para realmente poder verificar se é uma síndrome gripal ou alguma outra questão, que às vezes não é uma síndrome gripal, que precisa de um antiviral, que vai ter seu melhor momento para a administração nas primeiras 48 horas, né, dessa síndrome, mas que também pode cursar com amidalite, sinusite, que daí precisam de outra intervenção, com antibiótico terapia, enfim, né? E a São várias rede pública questões. está bem equipada, bem preparada. Sim, para receber esses casos. nós temos todos os medicamentos para esses quadros gripais, né, nas nossas unidades. Nós estamos também para facilitar o acesso do medicamento, mesmo a rede privada, né, com a questão de receita, pode pegar o antiviral nas nossas unidades de saúde e também nas unidades de urgência, né, quando as unidades estão fechadas. Então, a gente está facilitando o acesso da população ao antiviral. A gente não quer um uso indiscriminado, que às vezes as pessoas não podem tomar por conta, né, mas que também, no caso que tenha indicação, que ela possa ter acesso nas primeiras 48 horas para a gente evitar qualquer tipo de complicação. Mas a rede está lá, nós temos os antibióticos, caso necessário, antitérmicos. Então, a rede se prepara realmente para atender a população. É lógico que no momento de frio, eu peço também que a população entenda que às vezes tem um fluxo maior, principalmente nas unidades de urgência, em determinados horários, e com isso pode ter um movimento maior. A gente tem trabalhado com uma equipe médica maior do que previsto no Ministério da Saúde, mas que pode ter um pouco mais de tempo de espera, principalmente para os casos mais leves, né? E que as pessoas tenham paciência também nesse tipo de atendimento, sabendo que vão ser atendidos, que vão ter o seu medicamento garantido, mas que os casos mais graves realmente vão ser atendidos com prioridade. E quando a gente fala em gripe, doutora Eliane, também existem vários tipos de gripe. Todas elas são igualmente preocupantes ou algumas são menos preocupantes do que outras? Veja, quando a gente fala de síndrome gripais, né, voltamos a falar que tem vários tipos de gripe, o vírus A, que daí tem vários subtipos, o vírus B, né, que tem vários subtipos, a gente sempre toma um pouco mais de cuidado, né? Então, para esses casos é que são indicados os antivirais, né? E que para esses casos a gente pede realmente que a população procure um serviço médico para a gente poder fazer um diagnóstico correto, estabelecer as medidas que são necessárias e com isso que a gente não tenha nenhuma complicação do quadro que pode evoluir com uma pneumonia, uma síndrome respiratória aguda, né? Que foi o que aconteceu naquele momento na pandemia, onde as pessoas estavam relativamente bem e rapidamente evoluíam para um quadro agudo, né, de insuficiência respiratória, onde precisávamos estar internando ou mesmo no leito de UTI, enfim. Então, para que as pessoas não passem por toda essa questão, é que a gente pede que, tendo febre alta, tosse ou dor de garganta, que procure um serviço médico para que possa ser estabelecido o diagnóstico e, caso necessário, a terapêutica também correta. Quem já tomou a vacina contra a gripe H1N1 pode pegar uma outra gripe forte? Veja, a vacina que nós estamos aplicando são para vários tipos de gripe, tá? Mas a vacina também, é lógico, ela não tem uma cobertura de 100%, mas tem uma boa efetividade essa vacina da gripe, porque ela é sempre feita, né, com os vírus que estão circulando no ano anterior. Por isso que a gente faz o monitoramento. É a partir deste monitoramento que é feito no mundo inteiro que também define como vai ser as indústrias vacina. Preparam as vacinas que são necessárias, porque o vírus da gripe sempre ele tem uma possibilidade de mutação de um ano para outro, se modificar um pouquinho, e né, eles são meio malandros, assim, se modifica um pouquinho, você tem que aperfeiçoar a questão da vacina. Mas as vacinas que estão sendo disponibilizadas pelo Ministério, elas pegam vários tipos de gripe, subgrupos, então é uma vacina efetiva, que realmente para a população prioritária, que são aqueles grupos mais vulneráveis, até 2 anos que a de idade, gente tem e que a gente tem realmente a possibilidade de maior complicação, né? Está disponível para essa população, nós não tivemos problema realmente no abastecimento das vacinas, conseguimos fazer a cobertura de maneira adequada, né? Então eu acho que a gente tem um cenário neste ano, aqui no Brasil, né, e mesmo em outros locais, muito diferente da pandemia que nós tivemos em 2009. Quem já tomou a vacina em outros anos?
Todo ano tem que tomar. Por isso que eu falo, porque o vírus ele se modifica um pouco. Então a gente tem, por isso que a vacina é uma vacina diferente das outras vacinas que nós temos para outras doenças, né? Essa vacina ela tem que se repetir anualmente. E é por isso que ela é feita ou em época de abril ou maio, onde a indústria já produziu toda a questão da vacina e aonde você pode estar fazendo ainda antes de chegar na questão do período de inverno, é onde a gente tem a maior transmissão do vírus. Doutora Eliane Chomatas, a gente está caminhando para o final do programa. Quero desde já agradecer muito a sua presença esclarecedora aqui com a gente. Pedir as suas considerações finais, o seu recado final para quem nos assiste, para que tenha o seu cuidado no dia a dia. O recado, eu volto a insistir, né, que a população de Curitiba nos ajude muito, né, que possa realmente estar fazendo as medidas de precaução. Então, que possa manter a lavagem de mãos com frequência, que deixe todos os seus ambientes arejados, janela aberta agora nesse inverno, né? Que realmente se agasalhe um pouquinho mais, mas deixa a janela aberta e que se realmente tiver um quadro de febre alta, com tosse ou dor de garganta, procure um serviço de saúde para que se estabeleça prontamente o diagnóstico e podemos estabelecer então a terapêutica necessária. E caso tenha esses sintomas realmente da gripe, que ao tossir, né, ou tossa num lenço de papel e despreze imediatamente, ou então no caso que realmente está num ambiente que não tem essa possibilidade, que faça então o que a gente chama da tosse no cotovelo, né, que é uma boa medida de precaução, que a população nos ajude, que assim a gente vai ter mais saúde na cidade e possamos passar essa época de inverno sem nenhum problema. Perfeito, está dado o recado. Muito obrigada, doutora Eliane, e até uma próxima oportunidade. Obrigada. Estamos chegando ao final do Amor Sem Limites deste domingo. Manda seu recado durante a semana aqui pra gente, 4188630464. Grande abraço, obrigada pela atenção. Até semana que vem.